Fala pessoal, tudo bem com vocês? Enfim, Renato Portaluppi decide sair do Grêmio, encerrando sua quarta passagem, e eu vou te falar a respeito disso. A reformulação no Grêmio já começou e Hernan Crespo surge como favorito. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, bora falar de Grêmio e pensar daqui pra frente, 2025. Renato Portaluppi não é mais o técnico do Grêmio e, inclusive, como eu imaginava, a decisão partiu do próprio Renato. Pelo menos foi dessa maneira que o clube comunicou. O clube tem tanto cuidado, tanto zelo pelo nome do Renato, que você nunca vai ver algo institucionalmente grosseiro com o treinador e tudo bem, faz parte. Todas as vezes, as últimas vezes, né, que ele resolveu sair do Grêmio, que o Grêmio resolveu encerrar o ciclo, tudo isso acabou sendo decidido de uma forma muito serena, muito fidalga, né, de que houve um comum acordo, de que o Renato decidiu sair para que não gere nenhum tipo de especulação negativa em relação ao nome do Renato. Mas a gente sabia que o Renato, se ele decidisse ficar, dificilmente o Alberto Guerra não iria entender como o correto. Como ele resolveu sair, pelo menos dessa forma, o clube comunicou, o Renato vai seguir a sua vida longe do Grêmio e o Grêmio sem o Renato. Eu fico feliz, por um lado, que o Grêmio resolveu rápido. O Renato falou numa reunião de 3 minutos e na segunda-feira, ao meio-dia, eles sentaram e conversaram. O Alberto Guerra foi até o hotel onde normalmente fica hospedado o Renato Portaluppi, né, onde ele mora, inclusive, e ali eles conversaram e decidiram por encerrar o vínculo. O Renato sentiu que a pressão ela estava muito forte em relação ao trabalho dele, que o torcedor ficou muito chateado com algumas decisões tomadas pelo técnico. Foi um ano muito difícil em todos os sentidos, né? Os gaúchos muito afetados, né? A logística do Grêmio complicou, as eliminações, a forma como o Grêmio disputou a ponta de baixo. E, gente, não fosse a vitória sobre o São Paulo, o Grêmio teria brigado para não cair até a última rodada. Porque o Grêmio conquistou uma vitória nos últimos 7 jogos. Os últimos 7 jogos foi apenas uma vitória, justamente essa sobre o São Paulo. Um São Paulo desistente na temporada, que nem não estava ganhando mais de ninguém, mas e o Grêmio ainda tomou um sufoco no finalzinho, quase cedeu o empate. Se ele não ganha aquele jogo, a gente poderia estar falando de outra coisa aqui nesse momento. Então, foi um ano muito difícil, uma reta final complicada, e o Renato acabou, de certa forma, sendo afetado por tudo que aconteceu, inclusive na sua maneira de ser, de gerir o clube, ele também acabou se deixando, ou pelo menos sendo afetado por isso, né? Pelo menos foi o que me pareceu. Não era um Renato normal, o Renato inclusive se despediu do torcedor numa postagem no Instagram e desabafou, foi às lágrimas. A gente sabe da ligação que ele tem com o clube, o Renato ama esse clube, o torcedor ama o Renato, mas a relação não estava boa, não estava boa. A maneira como ele era vaiado ou xingado muitas vezes por parte da torcida, evidentemente não todos, a maneira como o torcedor invadia a sua rede social para demonstrar o descontentamento, a maneira como ele direcionava na imprensa, né, os ataques, né, que muitas vezes ele proferia, por muitas críticas que ele também recebia, ficou uma relação belicosa, sabe, uma guerra que não iria para lugar algum. E essa relação, dividindo a torcida muitas vezes, com uma torcida que fechava os olhos para tudo que ele fazia, porque o Renato é um ídolo e é muito difícil você separar as coisas, né, entre o ídolo e o treinador, e outra parte que enxergava apenas o técnico, muitas vezes até desrespeitava o ídolo e não queria saber do que tinha pela frente. Essa relação estava difícil. Eu cansei de dizer que o Renato precisava sair para que a gente continuasse admirando o Renato, para que a imagem da idolatria do grande técnico e ex-jogador, ela ficasse ali inatingível, da estátua, por exemplo. O Renato fez o Grêmio ser campeão do mundo, com os letreiros que estão sobre a arena do Grêmio, estavam no Estádio Olímpico. Tudo que o Grêmio deve muito ao Renato. O Renato deu a sua vida a esse clube, obviamente saiu, jogou em outros clubes, treinou outros clubes, mas sempre manifestou o seu amor. E hoje é o técnico com mais jogos disputados, são 542, se eu não me engano, quarta passagem, tem inúmeros títulos como jogador e como técnico, ele está na história e a sua história está feita. A relação recente, especialmente, ela não estava mais sendo positiva e saudável. Então,
Eu saúdo a notícia, saúdo a decisão, acho que é o melhor para todos, mas é claro que nunca é fácil dizer adeus ao Renato, nunca é. Para mim, falar de Renato e Grêmio é uma situação difícil e eu sei que muitos torcedores se identificam, outros não, vão achar que eu estou sendo muito emocional. Tem muitos que inclusive xingaram o Renato nessa passagem e eu não concordo. Eu acho que o Renato merece um tratamento diferenciado, sempre. Mas é claro que isso não me isenta de críticas. E eu muitas vezes fiz críticas ao Renato, que muitas vezes o staff dele não entendeu, inclusive. E muitos torcedores também não. Poxa vida, você é gremista? Sou. Eu sou gremista acima de tudo. Eu sou renatista, mas acima de tudo eu sou gremista. Então quando eu achar, e sou jornalista, então quando eu achar que o Renato ele escalou mal, ele mexeu mal, o Grêmio acabou eliminado por conta de interferência direta do treinador, eu vou criticar. Como vou elogiar, como vou ressaltar tudo de bom que ele já fez. Então nesse momento, os erros eles foram muitos. A enchente atrapalhou, mas não foi só a enchente. E o meu medo é que o Grêmio tivesse avaliado mal isso. Acho que avaliou mal, inclusive, de que o Grêmio só chegou nessa situação por conta da enchente, por conta da logística, por conta de tudo que aconteceu. Não foi só isso, mas também foi isso. Você tem que entender, nunca é só uma coisa ou outra. Tem um contexto, a gente não precisa ser definitivo em tudo na vida. E eu acho que, inclusive, todo o problema que o Grêmio viveu interferiu no emocional, no psicológico do Renato. Ele se envolveu muito com pessoas, com familiares, com funcionários do clube que perderam muitas coisas, com jogadores que ficaram abalados. Ele se envolveu muito com isso. E ele realmente se afetou, a ponto de errar mais do que o normal. Porque assim, gente, vamos lá, o Renato não virou um Zé Mané e um técnico de beira de esquina. Ele continua sendo um ótimo treinador. Ele, em 8 campeonatos brasileiros, classificou o Grêmio para a Libertadores. Só nesse que não. Então, você tem um indicativo de que, opa, mas não é um efeito prático na minha avaliação. Não é tipo assim, teve a enchente, a falta de logística e por isso o Grêmio quase foi rebaixado. Não. Eu acho que existe uma ligação indireta, inclusive, que diz respeito ao emocional do treinador que não conseguiu, no máximo do exercício das suas capacidades mentais, ter o comando e tomar as melhores decisões. Eu acho que ele se afetou psicologicamente, inclusive, para fazer o seu trabalho. E por isso a gente precisava de uma pausa. Por isso ele precisava descansar. Pelas entrevistas que ele tem dado, pelas decisões que ele tomou, pela maneira como ele geriu o clube, dá para dizer ele geriu o clube, né, nos últimos tempos. O Renato precisava desse tempo. O gremista precisava desse tempo do Renato. Se o Renato vai voltar amanhã ou depois, acredito que sim. Se ele não voltar, a história dele está feita. E ídolo ele sempre vai ser. Nesse momento, eu só tenho a dizer obrigado, Renato, e que bom, porque agora vai voltar a ser o Renato da resenha, o Renato das histórias, o Renato personagem, o Renato boleiro, o Renato tricampeão da Libertadores como técnico, o Renato campeão do mundo como jogador, o Renato de mais de 500 jogos, o Renato Portaluppi, um personagem dos mais icônicos do futebol brasileiro. A gente vai continuar idolatrando o Renato. Em algum momento ele volta talvez mais maduro, talvez num outro momento do clube, numa outra direção, porque essa gestão ela tem mostrado sérios problemas de comando, inclusive. E perdeu também o vice de futebol, Antônio Brum, que eu acho que fez um trabalho interessante quando ele assume a pasta. Ele faz uma janela muito boa, essa segunda, por exemplo, né? Que acabou não sendo melhor aproveitada, até por todo o contexto, mas acho que o Antônio Brum é um cara que, de todas as vezes que eu conversei com ele, embora algumas entrevistas que eu não concorde com tudo que ele tenha dito aí, eu acho que ele é um cara que entendia de futebol. Entendia de futebol e penso que é importante o Grêmio renovar e formar novos dirigentes. Por uma questão familiar e de carreira, né? Ele decidiu se ausentar do clube nesse momento e o Alberto Guerra perde o seu vice de futebol, o homem mais forte do futebol, depois da saída de Paulo Calef, e agora o seu braço direito, fiel escudeiro, ou o seu escudo, na verdade, Renato Portaluppi. O que fará Alberto Guerra a partir de agora? Que em vários momentos da gestão demonstrou uma fragilidade, colocando sempre o Renato à sua frente, como normalmente acontece. Ele vai ter que contratar um treinador, e logo, e breve. E vai ter que decidir um vice de futebol, e logo, e breve. Porque não dá apenas para ficar no seu, digamos, no seu guarda-chuva, né?
na sua atribuição, ele precisa delegar. E para quem ele vai delegar? A partir de agora, o escudo Alberto Guerra ele não existe, que era o Renato. E ele se torna vidraça. Porque qualquer técnico que ele contratar, sei lá, menos que seja o Felipão, e não acredito, o Felipão pode ser que venha como coordenador, não como técnico, qualquer treinador que ele contrate a partir de agora, a pressão ela vai recair muito mais sobre o Guerra do que sobre esse técnico. Porque as suas decisões agora estarão sendo muito mais monitoradas. O Renato tinha esse poder. Ele se colocava à frente, ele era uma blindagem ao elenco, ao vestiário, ao clube, ao presidente, a todo mundo. Porque ele tinha tamanho. Ele tem esse tamanho. Qualquer outro técnico não. Vai respingar em todo mundo. Então, o Alberto Guerra vai ter que ser muito cirúrgico aí nessa contratação, nessas contratações que ele fará a partir de agora. E os nomes começam a surgir, o Grêmio já sondou a situação do Tite, o Tite tem um olho no mercado internacional, quer trabalhar fora do Brasil, tem contato de outros clubes, tem uma ligação forte com o clube, né? Desde 2001, quando ele treinou o Grêmio, foi campeão gaúcho, campeão de Copa do Brasil. Mas o Juan Pablo Mendes, que é um jornalista do Diário Olé, publicou no seu Twitter ao longo do dia, no X, que se algo... ele coloca, inclusive, né, que o Renato está fora. O tweet dele é esse aqui, eu até vou ler para você. Renato se fue de Grêmio. Ele começa assim. Deixa eu achar aqui o tweet dele. Renato se fue de Grêmio. La semana que viene, na semana que vem, se não surgem imponderables, se não surgir nenhum imponderável, será anunciado Hernan Crespo. Ele já tinha trazido essa informação há algumas semanas e agora ele confirma. É um jornalista do Diário Olé, ou seja, na Argentina, na imprensa se fala que o Hernan Crespo, livre no mercado, depois de ter saído lá do futebol do Catar, estaria disposto. A gente já entendeu aqui em outro momento que o Crespo nem ganhava no Catar o salário que o Grêmio paga aqui, por exemplo, para treinador, que o futebol brasileiro tem pago. Então, o Crespo, que comandou o São Paulo, foi campeão paulista, inclusive, poderia voltar ao futebol brasileiro e o nome me agrada muito. Até pelos outros que estão falando aí, né? Pedro Caixinha, acho que é um bom técnico, mas não sei se tem o perfil para pegar uma reformulação a partir de agora com a saída do Renato, porque aí muda tudo, gente. O Renato saindo é aquilo que a gente falava da estrutura. A estrutura do Grêmio depende muito do Renato. O Renato saindo, há um temor dessa estrutura desmoronar. Então você precisa trazer alguém muito bom, que trabalhe muito bem, porque não é qualquer treinador que pode suceder o Renato por tudo que envolve o Renato, não é simplesmente pelo trabalho de campo. O Renato envolve uma relação com funcionários, com o clube, com uma identidade que é muito forte. A gente não pode negar isso. Então, não é qualquer técnico que você contrata a partir de então. E o Grêmio sentiu isso na pele, né? Quando ele sai lá em 2021, o Grêmio fica naquele ciclo lá de Thiago Nunes, Felipão, Wagner Mancini e acaba na Série B. O que o Grêmio deve fazer a partir de agora? Qual a sua opinião? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!